Fala programadores, beleza? Jomerson Souza na área de volta, né? Com o nosso 11º vídeo do curso de Spring Boot. E na aula de hoje, gente, a gente vai começar a trabalhar na inserção de alunos no nosso banco de dados, certo? Na aula passada eu acabei esquecendo de criar o banco de dados e até tinha falado que iria criar naquela aula, mas acabei não criando, certo? Então vou fazer agora aqui com vocês. Eu já estou com o meu Eclipse aberto, beleza? Então para criar o banco de dados é muito simples. Eu vou abrir aqui o terminal e vou abrir aqui o MySQL no meu usuário, certo? Que é Nel, colocar a minha senha do banco e daí eu só venho aqui e dou um create database que vai chamar academy, ponto e vírgula no final e o banco já está criado, certo? O que acontece? Eu não vou criar as tabelas porque quando a gente fez aqui a nossa classe aluno, que a gente disse aqui no nosso generate value que ele seria alto, certo? O Hibernate ele vai por conta própria criar as tabelas de ID, de nome, de curso e de matrículas e status, tá bem? Então eu não preciso criar essas tabelas, vai ser criado automaticamente, por isso que a gente usou essa anotação aqui do tipo alto, beleza? O que a gente vai precisar fazer agora no nosso projeto? Eu vou agora no srcm resources criar uma pasta aqui templates, porque a gente vai criar nossa pasta das páginas de inserção de aluno, certo? Então agora vai vir somente páginas referente à nossa entidade aluno, tá bem? Então aqui em templates vamos dar um new folder, certo? New folder, e aí a gente cria a pasta alunos, ou pode ser aluno mesmo, não tem problema não. Dá um finish, e aqui dentro da pasta aluno a gente vai precisar criar a nossa primeira view, certo? Que vai ser a view referente à inserção de aluno, beleza? Vai ter duas na verdade, vai ser a primeira para inserir o aluno em si, né? Contendo um formulário, e a segunda vai ser o que acontece depois que aquele formulário foi submetido, certo? Então vamos criar um novo arquivo HTML que vai se chamar inserir aluno, ou então melhor, form aluno.html, certo? E aí esse form aluno.html, o que vai conter? Vai conter todo aquele HTML inicial que a gente usou, né? Aqui dentro da index, certo? Então eu vou vir aqui a partir do body para cima, copiar todo esse código, certo? Vou colar aqui para substituir, e aqui no title eu vou colocar inserir alunos. Vou colocar um mais aqui no início só para dar um destaque melhor, tá bem? Ok, feito isso, vou salvar o arquivo. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com Bootstrap também nessa aula. Eu vou também copiar aqui, ó, do index o cabeçalho, certo? Que eu vou querer o cabeçalho nessa página. E eu vou criar aqui uma div que vai ser a div container, certo? Então div class container. Dentro dessa div container, o que vai ter? Vai ter todo o formulário que a gente vai criar com Bootstrap, certo? Só que eu vou querer estar renderizando isso daqui para a gente ver como é que tá ficando, certo? Então eu vou querer ter essa visualização. Então para isso eu vou criar aqui logo um controller que vai ser o aluno controller, tá bem? Então aqui no nosso pacote de controllers a gente vai criar uma nova classe que vai se chamar aluno controller, certo? Lembre-se de colocar a letra maiúscula, ok? Então vou dar um finish aqui. Percebam que como a gente está trabalhando com MVC,
eu tenho umas camadas super divididas aqui. Então eu tenho camada do controller, camada do model, camada dos enums, tá bem? E lembre-se também que a gente precisa dizer que isso daqui é um controller com a anotação @controller, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o nosso método para ele identificar a nossa view form aluno, certo? Então, para a gente criar esse método, ele é bem simples. Ele vai ser somente um getMapping, certo? Então, getMapping, que vai ser a anotação. E aí a gente vai colocar as aspas, certo? E vamos colocar barra inserir alunos, que vai ser a URL quando a pessoa clicar lá em inserir um aluno, tá bem? E aí a gente vai criar agora o método, certo? Então vai ser um método público do tipo modEndView, certo? E que vai se chamar insert alunos, ok? Pronto, criamos aqui a estrutura básica do método. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar como parâmetro nesse método o objeto aluno, certo? Passo o objeto aluno e crio a variável aluno, beleza? Por que eu estou passando o objeto aluno? Simplesmente porque quando a gente for submeter os dados lá no formulário, esses dados ele tem que estar vinculado a um objeto, certo? E que objeto é esse? É a nossa classe aqui, né? Que a gente tem aqui no model, nossa classe aluno, certo? Então, para a gente submeter essas informações como nome, curso, matrícula e status, a gente tem que enviar o objeto também, certo? Agora é bem simples, então a gente vai começar com modEndView, modEndView, mv igual a new model endView, certo? E aí, ponto e vírgula. Agora a gente vai utilizar a variável aqui mv, certo? Para setar uma view. Então mv.setViewName vai ser, entre aspas, né, alunos, quer dizer aluno, que é a pasta, né, aluno, barra form aluno, certo? Então a gente já setou a view. Então, agora para a gente finalizar o nosso método, certo? A gente tem que mandar o objeto aluno lá para nossa view, beleza? Então, para isso a gente vai usar a nossa variável mv, né? Ponto add object, certo? E aí a gente passa o atributo name, que vai ser aluno, beleza? Isso é só um atributo que a gente vai mandar lá no formulário, certo? Por fim, a gente tem que instanciar o nosso objeto aluno. Para isso, a gente vai dar um new aluno, certo? Ponto e vírgula no final. Para a gente finalizar o nosso método, dá um return mv. Ponto e vírgula. Pronto. Método concluído, não tem nenhum erro. E aí, basicamente, esse método já vai estar mostrando a nossa view lá no navegador, certo? Ele ainda não vai estar submetendo os dados para o banco. A gente ainda vai precisar criar o nosso método de inserção, certo? E para isso a gente vai ter que usar a anotação postMapping, tá bem? Mas só que mais para frente a gente vai fazer isso. Agora vamos focar na renderização dessa página e na criação dela. Vamos logo ver como é que ela tá ficando. Eu vou rodar o projeto aqui. Então rodem aí o Academy Configuration, né, de vocês, ou seja lá qual for o nome que vocês deu. Mas vamos ver como tá funcionando lá na view. Inclusive, eu posso até vir aqui no index não, no fragmentos, porque o fragmentos é onde tem aqui, ó, cadastrar aluno. E aqui dentro desse A, eu posso colocar um th, href, certo? E aí eu posso estar passando qual vai ser a URL que vai chamar, né? Quando o usuário clicar. Aí eu vou colocar o arroba. E aí dentro aqui eu tenho que passar o getMapping, certo?
Então o getMapping, deixa eu vir aqui no controller, vai ser esse daqui, ó, inserir alunos, certo? Colei ele aqui, só que aí eu tenho a pasta aluno barra inserir alunos, certo? Salvei o arquivo. Vamos ver lá no nosso navegador, localhost 2.8080, ele vai abrir a index e aí a gente clica lá no cadastrar aluno em cima do cabeçalho, certo? Então vamos clicar aqui, inclusive ele já até aplicou um azul diferente, mas depois no CSS a gente pode trocar. Cliquei aqui, ele deu erro em página, certo? Vamos ver por quê. Ah, tá. É porque não precisa desse aluno aqui. Eu posso tirar ele aqui, salvar o arquivo e voltar aqui, recarregando a página, cadastrar aluno. Beleza. Notem que a nossa página já inseriu aqui o cabeçalho, certo? E tem um container aqui. Só que não dá pra ver porque não tem nada. Então vou botar um H4, inserir alunos. Futuramente a gente pode botar um ícone do Font Awesome, beleza? Vou colocar também aqui um HR para ver como é que fica. Salvei, vamos dar um F5 na página aqui. E a gente já tem aqui, só que muito colado. Então a gente vai precisar ajustar isso daí com CSS, certo? Mas está centralizado, é basicamente isso que eu quero, ok? Eu posso vir aqui no container, colocar um style, certo? Imagem top e sei lá, 50 pixels. Pronto, isso já resolve, tranquilo. Eu não vou me alongar tanto agora com o CSS aqui. Vamos partir logo pro HTML, né? Então vamos lá, tag form, certo? Abre a tag form. E aí, aqui dentro da tag form, a gente vai utilizar um método que vai ser post. O envio desse formulário vai ser através do post, certo? E aí a gente vai ter uma action que basicamente vai ser barra inserir alunos, ou vamos fazer melhor, vamos colocar uma action somente insert alunos. Então aqui no aluno controller a gente vai precisar fazer um post mapping, certo? Com essa action insert alunos, beleza? E aí eu também tenho que na tag form passar o objeto aluno. Para isso eu uso o th object, certo? E aí eu vou precisar do cifrão. E qual vai ser o atributo do objeto? Vai ser aluno. Por quê? Porque aqui no meu método eu estou passando aqui o objeto como aluno, certo? Então eu vou precisar colocar o objeto aqui aluno, beleza? Vamos lá, Bootstrap bem facinho aqui agora. Cria uma div, certo? Com a class call-md, que é uma coluna média, tamanho 5. Tamanho 5 fica legal. Em cima vamos criar uma div também, class row, que no caso seria uma linha, certo? Eu vou querer fazer em linhas. Dentro dessa div a gente vai colocar um label, certo? E aí vai ser nome aluno, nome do aluno, fica legal assim, nome do aluno. E aqui vamos colocar o input, certo? E dentro desse input eu vou fazer da seguinte forma: eu vou colocar um placeholder. E aqui no placeholder eu vou colocar o placeholder só de exemplo aqui para o usuário saber o que é que ele tem que digitar, certo? Então vamos lá, vou botar assim, ó, Catiele, sei lá, Silva, certo? Um nome qualquer. E aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou precisar passar qual o atributo, certo, da minha classe. Eu vou precisar passar o atributo da minha classe aluno que vai receber esse valor, certo? Para isso eu uso o th field, ok? E aí aqui a gente vai usar para atributos asterísticos, certo? E aí qual vai ser o atributo? Eu vou ter que olhar aqui na minha classe aluno.
Então, abro a classe aluno aqui, vou fechar o index e vou fechar o home controller porque a gente não precisa mais. E para não ficar muito espaço, eu vou fechar o status também, certo? Então, o meu atributo aqui é nome. Eu tenho que botar com o mesmo valor do atributo lá da classe, certo? Então, bota aqui nome, ok? Eu poderia botar outras coisas como max, mínimo, aqui mesmo no input, mas eu não vou botar, certo? Vamos ver como é que tá ficando. Recarregar a página. Acabou não funcionando como eu queria, mas eu já sei por quê. A gente esqueceu de colocar as classes auxiliadoras do Bootstrap. No caso eu esqueci, né? Mas vamos lá, gente. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar nessa div, onde tem call_md5, a classe formGroup, certo? E no input eu vou colocar um class form-control, certo? Então isso daqui já resolveria. Vamos recarregar a página. Beleza, já resolve, certo? Se eu quisesse, por exemplo, trazer isso daqui mais para o centro, posso também. Eu vou somente aumentar aqui para 6. E aí o Bootstrap diz que a gente pode utilizar o offset -md eu vou dar um espaçamento de, sei lá, 4 colunas. Vamos salvar, recarregar a página. E aí ele vem um pouco para o centro, mas aí eu passei demais. Eu vou colocar 3 aqui, certo? Vamos recarregar e fica tranquilo. Aqui eu acho que fica legal. Depois a gente pode se preocupar na estilização, certo? Eu vou somente se preocupar agora com a criação desse HTML, beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo. Isso daqui eu vou somente copiar, certo? E vou mais abaixo, colocar um comentário no HTML. E aqui nesse comentário vai ser o próximo atributo, que vai ser curso. Então, curso. Colei aqui, certo? E o curso, por ele ser um select, certo? Porque a gente fez aqui, ó, um enum, beleza? Então esse enum a gente vai ter que chamar ele na nossa view. Para isso a gente vai usar o time_leaf, beleza? Então vai ser um pouquinho diferente. Eu vou excluir aqui esse input porque a gente não vai precisar dele, certo? Então Ctrl D. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um select com a classe formControl também, certo? E aqui a gente vai botar no label seguinte frase: selecione o curso. Dentro do select a gente vai colocar somente um option, certo? Então vamos botar um option apenas, fechar ele aqui logo. E dentro desse option a gente vai ter que fazer uma interação, certo? A gente vai ter que utilizar o for each, certo? Através do time_leaf, mas é bem simples, certo? Vocês vão perceber que é bem tranquilo. Então vamos lá, tag th _each, certo? E aí a gente vai abrir aspas, mas antes coloca o sinal de igual, abre aspas. Eu vou criar uma variável para fazer essa iteração, beleza? O nome dessa variável vai ser curso, certo? Vamos colocar 2 pontos. E como se trata de um enum, a gente vai ter que passar o nome do pacote que está esse enum, beleza? Então antes disso a gente vai colocar o cifrão, vai abrir as chaves. Aqui vamos colocar antes a letra T maiúscula, certo? E vamos abrir parênteses. E aqui dentro desse parênteses a gente tem que passar o pacote do enum, que é br.com.academy.enums, certo? Enums, opa, tem um S aqui. Ponto, e aí a gente passa o nome do nosso enum, que é curso, certo? Então coloca aqui curso. Beleza. Por fim a gente bota um ponto values, certo? Porque eu quero pegar os valores e abre e fecha o parêntese, certo? Continuando aqui, a gente vai fechar as chaves aqui no final. Eu vou apertar Enter aqui para a gente ficar com a visualização melhor, certo? E agora a gente precisa mostrar esses valores na tela. E para isso a gente vai ter que utilizar uma tag, duas na verdade tags do time_leaf,
certo? A primeira vai ser o th value, certo? Igual, abro aspas, cifrão, e eu vou ter que passar aqui o valor da nossa variável curso. Por fim, eu uso o th, dois pontos, text, certo? Abro aspas, né? Mas antes tem que botar o sinal de igual, aspas, cifrão, e daí eu coloco também a minha variável curso, certo? Variável que eu criei aqui para fazer a interação, certo? Então faço a interação aqui no enum, pego o valor dela e uso o TH-text para mostrar na view, beleza? Vamos ver se isso daqui deu certo. Vamos salvar aqui o HTML e recarregar a nossa página, certo? Recarregando a nossa página, a gente percebe que eu já tenho o nome aqui, administração. Por quê? Porque é o primeiro valor que a gente tem no nosso enum. Significa que ele está fazendo a iteração, certo? Então tem administração, informática, contabilidade, programação e enfermagem, beleza? Então a gente tem aqui pronto o nosso option, beleza? Sem precisar escrever muita linha de código. A gente fez uma iteração muito simples com o uso do TimeLeaf. E percebam que o TimeLeaf, que é a nossa view engine principal, ela nos ajuda bastante e minimiza muita linha de código, beleza? Bom galera, por motivo de força maior, esse vídeo sofreu uma pausa, certo? Devido ter faltado energia aqui no meu bairro ontem, e como eu estava gravando de noite, demorou bastante para voltar ao fornecimento de luz, e aí eu fui dormir, né? Aí hoje pela manhã, no dia posterior, eu tô continuando aqui, e a gente vai agora, né? A gente parou na criação do nosso atributo matrícula, certo? Então eu tenho aqui o atributo matrícula, que eu vou precisar colocar o campo dele lá. Então eu vou pegar já essa linha aqui, onde tem o nome do aluno, vou copiar ela, certo? E aqui eu vou botar um comentário, porque vai ser o campo matrícula, certo? Eu vou colar aqui a linha de aluno e vou botar aqui, ó, no label vai ser gerar matrícula. Por que gerar matrícula? Porque a gente não vai precisar preencher, certo? A gente vai usar o JavaScript para gerar uma matrícula no campo, no input, certo? Para a pessoa não ter que preencher manualmente. O placeholder aqui eu vou tirar, beleza? E o th field vai ser matrícula, certo? Então coloquem aí. Vamos ver agora como é que tá ficando lá no navegador, beleza? Então vamos recarregar aqui a página. E aí a gente tem aqui o campo gerar matrícula, certo? Eu vou querer que abaixo tenha um botão onde o usuário possa clicar nele e gere a matrícula no campo input, certo? Então vamos criar aqui um button que vai ter uma class do Bootstrap, que vai ser a btn-dark, certo? E aí eu vou ter aqui o nome gerar, certo? Vamos ver aqui como é que tá ficando. Beleza, é basicamente isso que eu quero, só que tá muito junto. Então eu vou precisar, aqui dentro da tag button, a gente vai usar CSS inline, certo? E vai botar um margem top de 10 pixels, beleza? Vamos recarregar a página. É basicamente isso que eu quero, ele já deu um espaçamentozinho aqui, tá bacana. Então quando o usuário clicar aqui no botão de gerar, ele vai gerar a matrícula aqui no input, certo? Para a gente fazer isso, a gente vai usar o JavaScript, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na pasta de arquivos estáticos, vai criar uma nova pasta, certo? Um novo folder, que vai ser a pasta JS, beleza? Então vamos criar aqui a pasta JS, e aí a gente vai aqui no HTML precisar fazer algumas modificações. Por exemplo, esse botão ele vai receber uma função, certo? Então essa função ela vai ser acionada quando for clicado no botão, certo? Então a gente vai usar o evento onClick do JavaScript, e aí a gente vai chamar a função gerar matrícula, certo? E aí aqui no input a gente vai dar um ID para ele, que vai ser o ID matrícula, beleza?
Então agora a gente vai criar o nosso arquivo JavaScript, que vai ter uma função para gerar essa matrícula. Eu vou vir aqui New File e eu vou criar o arquivo main.js, certo? Esse arquivo ele vai precisar ser importado aqui, né? Ele vai precisar ser chamado no meu HTML form aluno, certo? Na minha view. Inclusive, eu até já esqueci de chamar também o JavaScript do Bootstrap. Então vou pegar aqui do Fragmentos para copiar e colar lá, beleza? Então vamos colar aqui bonitinho. E vamos também importar o main.js. Para isso vamos abrir a tag script src, style não, src. Deixa eu apagar aqui as aspas. E aí a gente vai na pasta js barra main.js, certo? Basicamente isso. E aqui no arquivo js a gente vai fazer agora a nossa função, certo? A nossa função vai ser a função gerar matrícula, certo? Ela não vai ter parâmetro, beleza? E aí ela vai ter duas variáveis, a var txt, que vai receber uma string, que basicamente eu vou colocar as iniciais do nosso projeto, ACA. Vocês vão entender porque eu estou fazendo essa variável. Vamos criar também outra variável que vai ser aleatório, certo? Essa variável vai ter como função gerar um número aleatório para a gente. E aí a gente vai usar a função math do JavaScript .floor. Por quê? Porque eu quero um número inteiro, eu não quero um número real. E aí dentro dela a gente vai usar o math.random, certo? Random, ok? E esse math.random vai gerar pra gente um número multiplicado por, sei lá, 1500. Então esse número pode ter 4 casas decimais, certo? Ponto e vírgula no final. Essa função aqui, ela vai estar gerando um número qualquer que vai ser atribuído à minha variável aleatório, certo? Vamos agora aplicar esses dois valores para o nosso campo input. Para isso a gente usa o document.getElementById e o que é que a gente faz? Passa o ID do nosso campo input, que a gente definiu como matrícula, certo? E aí a gente bota .value, que vai ser o valor, para atribuir a concatenação das nossas duas variáveis, que vai ser a variável txt mais a variável aleatório, quase que eu boto aleatória, certo? Então basicamente a nossa função ela está pronta. Eu vou salvar aqui o arquivo main.js, podemos até fechar ele, certo? E aqui já está tudo pronto, a gente só precisa testar lá na view se está funcionando. Vamos salvar e recarregar a nossa página aqui, certo? Vamos ver se funciona. Cliquei no botão, beleza, só que a gente tem um problema. Por padrão, ó, ele deu erro. Por quê? Porque ele chamou o nosso método insertAlunos, a nossa action que a gente definiu aqui no formulário. Cadê o form, tag form, aqui ó, insertAlunos. E aí o que é que acontece? Por padrão, o button ele já é submit. Então a gente vai botar assim, ó, type button, certo? E aí ele não vai submeter, ele simplesmente vai gerar a nossa matrícula sem precisar submeter o nosso arquivo. Vamos voltar e recarregar, certo? Cliquei em gerar, note que agora ele somente gera 3 letras que a gente definiu e um número qualquer, certo? Cliquei em gerar, ó, sempre aleatoriamente, certo? Então vamos lá, vamos continuar, porque o nosso atributo matrícula ele já está pronto. Quando o usuário submeter, ele vai pegar o número que gerou aqui e aplicar no nosso atributo lá da nossa classe, certo? Então vamos lá, agora o próximo atributo que a gente tem, deixa eu ver aqui na classe aluno, é o status. O status ele é bem simples de a gente fazer, porque vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho aqui o curso, seleciono o curso, então eu vou copiar toda essa linha de código. Percebam o quanto de código a gente vai reaproveitar. E aí, em vez de selecionar curso, vai ser selecionar o status, certo? E aí a gente já tem uma iteração aqui já pronta, que não vai ser curso, vai ser status, a nossa variável.
a gente vai passar ela também no thvalue status e também no thtext, certo? Status. O que a gente vai mudar aqui é somente o pacote. O pacote vai ser o br.com.academy.enums e o que muda apenas é o nosso enum, que vai ser o enum status, certo? Salvei aqui o arquivo. Vou somente tirar esses espaçamentos aqui com Ctrl D para não ficar o espaçamento de linha, né? E tá pronto isso daqui. Salvei o arquivo, recarreguei a página aqui e eu tenho aqui o status para selecionar, certo? Se vocês quiserem também é interessante colocar isso daqui em negrito, tá? Num tom de cor mais forte ou mudar, porque aqui a gente está fazendo tudo no preto e no branco, beleza? Então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer agora para finalizar? A gente vai abrir uma linha, certo? Div class row e aí a gente vai fazer os botões, beleza? Então a gente vai ter o primeiro button que vai ser do tipo submit, certo? Que vai submeter esse formulário. E aí esse button ele vai ter uma class btn-success e por fim o nome vai ser salvar, beleza? Vamos ver como é que tá ficando. Tranquilo. O button ele ficou aqui, ó, no cantinho. Se eu quiser, eu utilizo o offset do Bootstrap, offset-md-4 para trazer ele mais para o centro. Beleza, tá aqui no centro. E aí eu posso fazer outro botão também, que na verdade vai ser um A com a class btn posso usar danger, certo? Que vai ser o voltar. Eu acho que danger não fica legal, então eu vou botar o outline para ver se fica bacana. Vamos recarregar a página. Beleza, basicamente isso que eu quero. O que é que acontece? Ele está muito junto. Então aqui no HTML a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar o E comercial e usa o NBSP, certo? Que vai dar o espaçamento. Então 1, 2, 3, 4. Acho que 4 fica tranquilo para dar espaçamento. Vamos recarregar a página. E aí a gente tem um espaçamentozinho aqui já bacana, tá? Eu vou colocar aqui o offset 5 colunas que ele vai ocupar, pular no caso. Pronto, ficou no centro aqui. Eu poderia dar os margin top aqui, mas eu não vou fazer isso agora, certo? Posso também aqui em cima, porque está muito junto do HR, eu posso vir aqui e colocar um BR, tranquilo? Para pular uma linha. Isso daqui é a coisa básica do HTML. E aí fica bonitinho o nosso formulário, certo? Pronto, agora que a gente tem todos os campos, a gente precisa agora fazer esses dados irem para o banco, certo? Que é a parte mais complicada aí, mas a gente vai fazer tranquilamente, certo? A gente já tem a nossa view pronta, a gente vai precisar fazer o nosso método insert alunos lá no nosso controller, então para isso a gente tem que ir para ele, certo? Vamos lá. Então, aqui no controller, eu vou ter o post mapping, certo? Que vai ser o insert alunos, que eu vou copiar daqui, ok? Vou só copiar, insert alunos, eu não preciso dessa barra. E aí esse post mapping, a gente vai fazer o public mode end view. E aí o nome do método vai ser inserir aluno, certo? Nesse método a gente também vai precisar passar o objeto aluno. Então a gente bota aluno, certo? Igual a gente fez acima. Vamos começar com model end view, mv igual a new model end view, certo? Ponto e vírgula no final. E aí eu posso usar o mv.setViewName, que vai fazer um redirect, barra, e aí eu vou fazer um redirect para aluno barra list alunos, certo? Então a gente vai precisar criar a página de listagem de alunos, certo? Onde vai listar todos os alunos inseridos, beleza? E agora como é que eu faço para salvar no banco, Jamerson?
Agora que entra o JPA, certo? No JPA, para a gente usar ele, a gente vai criar um novo pacote aqui no src main Java, certo? Que vai ser o pacote do DAO, o Data Object Access. Então seria objeto de acesso de dados, certo? Eu acho que vocês já ouviram falar nessa sigla, né? Então br.com.academy.dao, certo? Que vai ser, eu vou botar minúsculo, DAO, que vai ser as nossas interfaces. A gente vai criar interfaces para acesso de dados e salvar dados no banco, certo? E agora no nosso pacote a gente vai criar uma nova interface, certo? Então botão direito, New Interface, que vai ser aluno DAO, aonde eu vou adicionar aqui, né? Vou clicar em add o JPA Repository, certo? Por quê? Porque eu vou querer utilizar os métodos dessa interface, beleza? Então eu vou dar somente um finish aqui. E aí na interface a gente só precisa fazer uma modificação, certo? E aqui dentro eu só vou ter que passar o meu objeto aluno e o tipo do identificador dele, certo? Que no caso aqui na classe aluno o identificador ID é integer, certo? Nosso ID é integer. Então eu vou vir aqui, ó, aluno, certo? A nossa classe aluno e o tipo dele integer. Salvei aqui, ele já sumiu o erro, tá recarregando aqui o DevTools, tranquilo. Agora a gente vai ter que chamar essa interface no nosso controller, certo? E aí a gente vem aqui, ó, private aluno DAO, certo? E aí eu vou botar aqui, ó, aluno repositório, certo? Então aqui eu tenho uma variável de repositório, só que eu preciso usar essa variável, sendo que se eu for fazer aqui, ó, aluno repositório ponto save, eu já consigo utilizar os métodos que eu vou pedir para salvar o aluno, certo? Eu vou precisar antes fazer uma coisa, que é a injeção de dependências, certo? O Spring permite que a gente use a injeção de dependência somente com anotação, tranquilo? Eu não vou precisar instanciar essa interface. Então eu venho aqui, ó, em cima e coloco a anotação @autoride, certo? Então feito isso eu não vou ter nenhum problema. Por fim eu dou um return mv. Tá pronto o nosso método de inserir alunos no banco, certo? Então o que que acontece? A gente agora precisa testar, beleza? Vai ter um erro na nossa página, porque quando ele fizer o redirect, ele vai tentar encontrar essa página lista de alunos e não vai achar, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu posso redirecionar para home ou posso esperar o erro e depois a gente verifica se os dados foram para o banco, certo? Então vamos logo testar essa aplicação, certo? Vamos lá para o navegador para ver se está funcionando. E aqui no formulário, o primeiro nome que eu vou botar vai ser o meu próprio nome, certo? Jamerson. Que vou escolher o curso de programação, beleza? A matrícula eu vou gerar, deixa eu só fechar essa notificação. E o status vai ser ativo, certo? Vou tentar salvar. Percebam que ele vai me retornar erro 404, porque a gente faz um redirect para essa view que não existe ainda. Mas a gente vai lá no banco agora, eu vou abrir o terminal e aí a gente vai fazer uma consulta SQL. Vou abrir aqui o meu usuário do MySQL, coloquei a senha e vou usar o nosso banco de dados, que é o Academy, certo? Vou visualizar as tabelas dele com show tables. Notem que o Hibernate se preocupou de criar a tabela aluno, eu não precisei criar, eu só criei o banco e ele mesmo cuida da criação da tabela aluno, certo? E aí a gente vai dar um select todos from a tabela aluno, certo? Tá, percebam que ele pegou a matrícula, pegou o nome, só que o status ficou null e o curso ficou null e o turno também ficou null. O turno ficou null porque eu acabei esquecendo de colocar ele lá, certo? Então vamos fazer o seguinte,
Aqui na nossa view form aluno, no nosso arquivo HTML, a gente precisa fazer o turno, certo? Então, aqui embaixo, né, depois do status, a gente precisa colocar o turno, certo? E aí a gente também vai precisar resolver a questão do enum, certo? Porque se vocês notarem aqui, os dois enums, curso e status, ficaram como null, beleza? Mas a gente vai resolver porque isso aí é bem simples. Vamos lá. Eu vou pegar o turno aqui de cima, certo? Eu vou pegar aqui o input do aluno e vou colocar aqui no turno, beleza? Vamos lá, pega aqui o label e vai ser turno. Só vou botar turno mesmo. O exemplo aqui vai ser tipo manhã, certo? Então pode ser manhã, tarde ou noite, beleza? E aqui o field vai ser no atributo turno. E por que tu esqueceu do atributo, Jamerson? Porque aqui na classe aluno eu não tinha visto aqui ele, entendeu? Ele tá aqui, ó, escondido. Então eu acabei não vendo, certo? Então peço perdão aí pelo meu erro. Vou salvar aqui o form aluno e aí a gente vai precisar também uma coisa que eu esqueci, que é no select, certo? Do status. E no select do curso a gente vai colocar o thfield, certo? Que eu esqueci. Então thfield igual, abre aspas, aí a gente coloca o asterisco e passa o field do curso, certo? Aqui no status a mesma coisa. Vamos vir aqui, field igual, abre parêntese, vamos botar aqui o asterisco, status, certo? Então, os dois atributos da minha classe aluno vão estar agora sendo setados para o banco, beleza? É só isso que tem que fazer, Jamerson? Também não. A gente esqueceu também de uma anotação do JPA, eu também esqueci, que a gente coloca aqui no enum, certo? Que é o @enumerated, certo? Ctrl espaço para a gente autocompletar, né? E aqui a gente vai abrir parênteses e vai pedir que esse enum seja do tipo string, beleza? Por quê? Porque quando ele enviar para o banco, ele vai enviar uma string, tranquilo? A gente vai fazer também a mesma coisa no curso. Enum, arroba, né? @enumerated, abre parêntese, enum type, Ctrl espaço, ponto string, certo? E aí, feito isso, é só salvar aqui a nossa classe de aluno. Percebam que o DevTools vai fazer o trabalho dele de recarregar o servidor, né? E vamos agora para o nosso navegador, certo? Eu vou voltar aqui à página, vou recarregar ela, certo? Vamos agora tentar inserir um aluno, né? Para ver se está funcionando. E aí eu vou colocar Jamerson Souza. O curso vai ser programação. A matrícula, eu vou clicar no botão gerar, certo? Ele gera uma matrícula diferente. E aí o turno, eu vou botar noite, certo? Cliquei em salvar. Ele vai me retornar um erro, beleza? E aí o que a gente faz? Visualiza no banco, certo? Vou abrir aqui meu terminal para consultar no MySQL. Sem querer fechar aqui. Vamos abrir, né? Então use Academy. Vamos testar agora e agora a gente vai select todos from aluno, certo? Ponto e vírgula. E aí a gente tem curso programação, matrícula, nome, status e turno, certo? Tudo certinho agora. Nosso banco está recebendo os enums perfeitamente, certo? Está funcionando. E aí na nossa próxima aula a gente vai precisar o quê? Criar essa página de listagem, aonde vai conter esses dados que vão vir no banco, certo? Então a gente vai finalizar por aqui, porque essa aula já está bastante longa, certo? E na próxima aula nos vemos.